Então. Então, a gente está estudando a progressão dos espíritos, tá? Então, aqui, essa aqui eu li a semana passada, mas vou ler de novo, porque a próxima questão remonta a essa, senão as, as pessoas acabam se perdendo, né? Faltando a continuidade. Então, vamos lá. 122. Como é que os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, podem ter a liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, alguma tendência que os leve para um ou outro caminho? Então, os espíritos explicam, né, que o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolha, vai se desenvolvendo à medida que o espírito adquire consciência de si. Então, obviamente que ele, a culpa dele, ou a culpabilidade dele é baixa, porque ele ainda não tem a capacidade de compreender, né? Ah, então, a causa do mal que às vezes esses espíritos praticam não está nele, sim pelas influências que cedem por sua livre vontade. Então, como eles são simples, eles são muito influenciados, né? E ali também, né, nessas influências que eles recebem, eles também vão evoluindo, porque eles erram, eles percebem que erraram e vão evoluindo, tá? Então, então a gente percebe que Deus é justo, né? Aquele que é simples tem menos responsabilidade, mas eles são manipulados, né? E a gente vê no mundo nosso hoje também que as pessoas simples são manipuladas pelos mais inteligentes, né? Isso continua, tá? E o Kardec pergunta agora, então, de onde parte a influência sobre ele? Quem que influencia esse espírito simples e ignorante, né? E aí ele diz dos espíritos imperfeitos que procuram apossar-se dele para dominá-lo e ficam satisfeitos de o fazerem fracassar. Por isso que se quis simbolizar a figura de Satanás. Então, o Kardec dizendo que o Satanás é uma figura, não é uma realidade, né? E é simbolizado. E, na verdade, são esses espíritos mais inteligentes que se utilizam da pureza desses espíritos simples para os influenciar, para praticar o mal. Tá? E aí o Kardec pergunta, essa influência se exerce sobre o espírito somente em sua origem? Essa influência segue na sua vida de espírito até que alcance um domínio tão completo sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Né? Então, lembrando a vocês, obsessão é um nome que o Kardec deu para aquele fato da influência de um espírito sobre outro, mas sempre uma influência negativa, nunca é para o bem. Tá? Então, um espírito bom nunca vai obsidiar outro espírito. Essa influência negativa, então, pode ser lá do espírito simples e continua até o momento que ele vai despertando e compreendendo, né, as leis de Deus, e aí ele não vai mais, ele vai poder ter condições de resistir a essa influência. Tá? Aí eu fico perguntando para mim mesmo, né, por que Deus permite isso, que um espírito mais inteligente influencia um espírito mais simples? Né? Eu creio que tudo é aprendizado, porque o que acontece? Esse espírito simples, algum dia vai se conscientizar, né, do mal que fez, e aí ele vai aprender. Né? E quem tem a verdadeira responsabilidade é o espírito que é mais inteligente, mais capaz, que está influenciando. Né? Agora, esse espírito simples também não está abandonado, então Deus sempre envia emissários que vai ensinar o outro lado, né, a fazer o bem. Eu me lembro, quando eu era criança, assistia aqueles desenhos animados, que botava o diabinho num lado aqui soprando no ouvido e o anjinho no outro. Né? Eu acho que isso exemplifica bem que se nós temos o mal influenciando, mas nós temos também o bem, não estamos abandonados. E nessas escolhas que a alma vai fazendo, conforme vai evoluindo, ela vai aprendendo, vai evoluindo. Nada é perdido na obra de Deus. Né? E também para nós.
a gente aprende pela dor, pelo amor, né? Pela dor é quando a gente erra, né? Mas também a gente aprende, porque quando a gente erra, tem consequências, nós nos arrependemos e aprendemos. E agora podemos aprender pelo amor, né? Quando a gente é mais humilde e procura aprender pelos exemplos de quem está na nossa frente, a gente também pode evoluir, mas aí sem a dor, né? Sem o sofrimento, tá? Ok? Porque Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal, né? Então, por que Deus permite, né, que os espíritos sigam o caminho do mal? O espírito diz: como ousais pedir a Deus conta de seus atos? No sentido de que como é que nós vamos compreender os desígnios de Deus? Está fora da nossa alçada. O que nós sabemos que os desígnios de Deus são bons e justos, somente isso. Mas os desígnios de Deus, só Ele que sabe. Então, pensais poder penetrar os seus desígnios, né? Aí o Espírito diz: entretanto, podeis pensar assim. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolha que dá a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Essa é uma grande verdade que a gente pode compreender no Espiritismo, que Deus não pune e não dá prêmios, Ele dá liberdade. E aí tem as consequências. Se eu faço o bem, o meu prêmio vem de mim mesmo, pelo bem-estar que eu vou sentir. E o bem que a gente faz, a gente vai sentir mais forte esse bem-estar depois que a gente desencarna. Porque o corpo abafa muito das nossas faculdades. Depois que se desencarna é que a gente sente o efeito do bem que a gente praticou, né? E o mal também. Aqui a gente já começa a se arrepender, mas no mundo espiritual, que a gente está livre do corpo, e essas ilusões que nós temos caíram, lá é mais forte o arrependimento. Mas tudo serve de aprendizado, né? O espírito que se arrepende, e ele que ele queira retornar ao bem, ele vai ser amparado e vai aprender, tá? Porque Deus quer a felicidade de todos os seus filhos. Tá? Então, Deus dá a escolha, a liberdade de escolha. Se não fosse assim, como é que nós iríamos evoluir? Né? Tudo bem? Uma vez que há espíritos que desde o bem seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos. Então ele diz: sim, há espíritos, todos têm que passar por provações, mas há alguns que já mais conscientes desde o começo, resolvem, escolhem, é uma escolha própria, a seguir o caminho do bem absoluto. E outros do mal absoluto, e entre esses todos os outros. E ele diz que certamente a maioria se encontra nesses que estão nem um bem absoluto, nem um mal absoluto. Aí que está a maioria. Tá? E os espíritos que seguiram o caminho do mal, né, poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Então, alguns escolheram o bem e outros o mal. Aqueles que escolheram o mal, eles podem chegar no mesmo patamar que os outros? Sim, podem chegar perfeitamente. Mas as eternidades serão para eles mais longas. Olha, veja o que ele fala: eternidades. Significa que aquele sofrimento, né, que esses espíritos experimentam por terem escolhido o mal, parecerão uma eternidade, né? Serão mais longas, porque vão demorar bem mais para chegar no estágio superior, né? Então, a gente vê na literatura espírita espíritos que partiram praticamente juntos, e uns já vivem em mundos felizes, e outros continuam aqui na Terra com dificuldade para sair daqui, né? Ou outros até têm dificuldade para permanecer aqui e não ser degradado para um planeta inferior. Por essa expressão, as eternidades, deve-se entender a ideia que os espíritos inferiores têm da perpetuidade de seus sofrimentos,
Porque como não lhes é dado ver o fim do seu sofrimento, essa ideia ele vive em todas as provas em que fracassa. Aquele que fracassa na sua prova e por desconhecer, está longe da verdade, das verdades divinas, ele tem a impressão que aquele sofrimento nunca vai acabar, né? Ele tem a impressão que ele vai sofrer para sempre, tá? Isso é para ele digamos assim, um castigo a mais para que ele se modifique e retorne ao bem, né? Aí, quando retornar ao bem, ele vai compreender certas coisas e vai ficar bem melhor, tá? Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, após terem passado pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Então, ele está perguntando assim: aqueles que foram pelo caminho do mal e sofreram muito tempo e chegaram no mesmo patamar que o outro, né? Tem o mesmo mérito do que aqueles que optaram mais pelo bem? Então, a resposta: Deus contempla todos do mesmo modo e os ama com o mesmo coração. Tá? Então, o espírito mau, que pega o caminho mau, é amado do mesmo jeito por Deus. Eles foram chamados maus por fracassarem, mas no início eram só simples simples espíritos, né? Então, no início eram somente simples espíritos. Todos começam simples e ignorantes, né? E eles são maus porque fracassaram nas suas escolhas, né? Mas são filhos de Deus e amados com o mesmo coração do que os filhos dele que optaram pelos caminhos do bem. Os espíritos são criados iguais quanto a aptidões intelectuais, né? Então, assim, as aptidões intelectuais, né, são criadas iguais. A gente sabe que no mundo nem todo mundo é igual intelectualmente, né? Tem uns que são mais inteligentes, outros menos inteligentes. Aí agora a gente sabe que existem vários tipos de inteligência, que todas são importantes. Até um tempo atrás, a gente só privilegiava a inteligência lógico-matemática. Inclusive, é uma inteligência que aparece nos testes de QI. Mas não é a única inteligência que tem no mundo. Aliás, nem é a inteligência que mais produz coisas no mundo, né? Existe a inteligência, por exemplo, social, aquelas pessoas que conseguem compreender a sociedade, as pessoas que conseguem ter uma capacidade de compreender os outros, aqueles que têm uma inteligência emocional, que a inteligência emocional é muito importante para o seu controle, né, das suas atitudes, das suas ações. Aliás, só para ilustrar para vocês, eu estava lendo outro dia o que é inteligência emocional, até comprei um livro faz um tempo já, estava relendo da onde surgiu esse termo com inteligência emocional, né? Alguns psicólogos foram nas faculdades e nas escolas e testaram alunos pelo teste de QI, aquela inteligência lógico-matemática que eu falei. E tinha alguns que eram realmente nota 10, outros nota 8, outros nota 7, outros nota 6. Aí eles pensaram assim: bom, esses que são nota 10, lá na frente, quando eles forem profissionais, forem para o trabalho, para executar o que sabem, deverão ser grandes profissionais, pessoas muito bem-sucedidas, né? E, com um grande espanto, perceberam que não é nada disso. Raramente aqueles que tiram 10 em lógica matemática, eles estavam bem de vida. Muito pelo contrário. Muitos daqueles que tiravam 6, 7, até 8, estavam muito bem de vida. Eram empresários, cientistas, profissionais. E se perguntaram como assim, né? Aí eles perceberam que existia outra inteligência, porque para ser bem sucedido no mundo não adianta só ser bom em matemática, nessa inteligência lógico-matemática, tem que saber lidar com as frustrações próprias, com o relacionamento com os outros, né? Isso é uma espécie de inteligência que nem todo mundo tem, né?
tem essa capacidade. Então, essas pessoas, embora não eram burras, né? Tinha uma boa, tinha 6, 7, 8, tinha uma boa inteligência, mas não conseguiam tirar 10, mas eram nota 10 nos relacionamentos consigo mesmo e com os outros, né? Então, isso é inteligência emocional. Então, são vários tipos de inteligência, tá? Então, aqui diz que todos são criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio prossiga seu curso, progride mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, como a gente já falou aqui, a gente tem que progredir em duas frentes, que é a inteligência e moralidade. A gente falou dos espíritos sábios, né, os espíritos superiores, que estão um estágio abaixo dos espíritos puros, eles são sábios e bons. Então, eles sabem tudo o que tem para se saber e são bons aos extremos, né? E então as duas coisas têm que crescer juntos, tá bom? Então, a explicação do Kardec. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm tendências más, ainda precisam adquirir experiência e os conhecimentos necessários para atingir a perfeição. Então, mesmo que eles não sejam maus, né, eles escolheram o bem, eles são muito puros ainda, eles não têm inteligência, não têm capacidade de compreender, e ainda, então, não são perfeitos. Mas, obviamente, temos que reconhecer que eles escolheram o melhor caminho, o caminho do bem, né? Podemos compará-lo a crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de se desenvolver, se esclarecer e não passam sem transição da infância da idade adulta. Assim como homens bons, outros maus, desde sua infância, há também espíritos bons ou maus desde sua origem, com a diferença fundamental de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não é mau nem bom, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então é muito importante isso, o homem, o ser humano lá no princípio, quando ele é simples e tem que desenvolver essa coisa que a gente chama de livre-arbítrio, né? Isso desenvolve com a, o despertar da consciência do espírito, tá? Ah, aí então, agora o Kardec vai falar sobre anjos e demônios, né? Então, na Igreja Católica, ela diz que existem anjos, né, que seriam seres criados por Deus para proteger a humanidade, e os demônios que seriam criados por Deus para fazer a humanidade se perder. Segundo eu entendo da Igreja Católica, tá? Se eu estiver errado, vocês me corrigem, porque eu não sou especialista em catolicismo, tá bom? Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente de outros espíritos? Não. São os espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, na doutrina espírita, anjos, na verdade, são aqueles que passaram por aquilo que nós passamos. Eles podem ter escolhido mais o caminho do bem do que do mal, ou podem ter escolhido mais o mal do que do bem. O fato é que chegaram a espíritos puros. Não sei, sabemos por qual caminho ele seguia, mas chegou a espírito puro, passando pelo que nós passamos. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, aplica-se muitas vezes a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o bom e o mau anjo, o anjo de luz, o anjo das trevas. Nesse caso, é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós o tomamos aqui na sua significação de bom. Kardec, então, dizendo que ele está considerando o anjo como coisa, um espírito bom. Os anjos percorreram todos os graus da escala evolutiva, então já comentei antes, eles percorreram todos os graus, mas como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais rápido.
outros levaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Então, o anjo é sempre um espírito que chegou à perfeição. Tá? E, como eu falei, tanto faz ele ter escolhido o caminho do bem como do mal. Do mal ele demorou mais, sofreu muito mais, mas chegou lá também. Se a opinião, se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica o fato de que esteja na tradição de quase todos os povos, né? Então, aqui os espíritos dizem, olha, Deus não criou seres perfeitos, eles se tornaram perfeitos, né? Então, ele diz como é que todas as tradições, eles dizem que Deus criou esses espíritos perfeitos chamados anjos. E os espíritos dizem, pensai e considerai que o vosso mundo não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, havia espíritos que já tinham alcançado o grau supremo da evolução. Eis porque os homens acreditaram que eles foram sempre assim, perfeitos. Por quê? Os anjos são anjos há muito tempo. A nossa Terra foi formada, se formou, e eu acredito que foi formada, há 4,5 bilhões de anos atrás. E muitos desses seres já eram anjos. E Jesus, que é o anjo que cuida do nosso planeta, o nosso governador, ele presidiu a formação do nosso planeta. É como eu já comentei anteriormente, eu vi alguém comentando na internet, pode ser verdade ou não, não sabemos, que Jesus é oriundo de outro universo anterior a esse, inclusive. Né? Porque esse nosso universo, se a ciência está correta, ele teve um início a 16,8, a 15,8 bilhões de anos atrás. Então, ele teve um início. E desde lá, é bem possível que existam esses espíritos puros que nós chamamos de anjos. Então, por eles serem tão antigos, achamos que eles sempre foram assim, mas eles evoluíram também. Tá? E agora a pergunta contrária, então. Há demônios no sentido que se dá essa palavra? E a resposta, se houvessem demônios, seriam obra de Deus. Deus seria justo e bom por ter feito seres eternamente devotados ao mal e eternamente infelizes? Vamos pensar, pessoal, é muito lógico isso, né? Porque, segundo a crença católica, Deus teria criado o demônio também, né? Porque tudo é criação de Deus, inclusive o demônio. Então, Deus criaria alguém para se devotar ao mal eternamente? Se há demônios, é no vosso mundo inferior e outros semelhantes ao vosso. Demônios são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e acreditam que lhe agradam pelas abominações que cometem em seu nome. Né? Então, olha só, o espírito bem enérgico aqui. Demônios são os homens que querem dizer que de fazer um Deus justo e bom, um Deus mau. Né? Porque essa imagem que eles querem passar de Deus não é de um Deus bom, né, pessoal? Vamos raciocinar. A palavra demônio, nos dias atuais, significa e nos dá a ideia de mau espírito. Porém, a palavra grega daimon, de onde se origina, significa gênio, inteligência, e se emprega para designar seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Então, Kardec fazendo aqui um esclarecimento de onde vem a palavra demônio. A gente sabe que o Sócrates, o filósofo Sócrates, o grande sábio filósofo Sócrates, ele tinha um gênio que cuidava dele, que ele chamava de meu daimon. Né? Era um espírito protetor que o acompanhava, né? Então é chamado de daimon. E acabou tomando essa conotação negativa de um espírito mau. Tá? Não saberia dizer por que houve essa mudança. E foi se apropriado desse nome e se designou um espírito mau. Demônios, conforme o significado comum da palavra, supõem seres malvados por natureza na sua essência.
seriam como todas as coisas, criação de Deus. Assim sendo, Deus, soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem a obra de Deus, seriam forçosamente como ele, de toda a eternidade. Então, haveriam, haveriam muitos poderes soberanos. Aqui o Kardec está fazendo, ele faz muito esses raciocínios, né, e que nos faz pensar, ou Deus criou o demônio, ou não criou. Se criou, há de se perguntar por que Deus teria criado um ser devotado eternamente ao mal, portanto, à infelicidade, porque ninguém que pratica o mal é feliz. Se ele existe ao lado de Deus, então Deus não é Deus, né? Então não tem, nós não conseguimos por essa lógica conseguir confirmar que o demônio tenha existido ao lado de Deus, né? Então, a única explicação que nos resta, que é um espírito como nós, aquele espírito simples e ignorante, que resolveu tomar o caminho do mal. E pode se demorar nesse caminho por muito, muito tempo. Ele pode, e a inteligência dele vai desenvolvendo, né? Mesmo no caminho do mal, a inteligência vai se desenvolvendo, então se torna um espírito do mal e muito inteligente. A primeira condição de toda doutrina é de ser lógica. A doutrina dos demônios, cuidadosa e severamente analisada, peca por essa base essencial. Então, não é lógica. Pode-se compreendê-la na crença dos povos atrasados, que, por não conhecerem os atributos de Deus, creem em divindades maldosas e em demônios. Claro, os povos mais simples acreditavam em divindades, em anjos, demônios, mas nós somos racionais, né? Já alcançamos a era da razão e nós temos que pensar, né? Mas, para todo aquele que faz a bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que Deus pudesse criar seres voltados ao mal e destiná-los a praticá-lo perpetuamente, porque isso é negar sua bondade. Os partidários do demônio se apoiam nas palavras do Cristo, e com toda certeza não contestaremos aqui a autoridade do ensinamento do Cristo, que gostaríamos de ver mais no coração do que na boca dos homens. Olha que lindo isso, né? Gostaríamos de ver os ensinamentos do Cristo mais no coração do que na boca, porque muitos têm realmente os ensinos do Cristo da boca para fora, sabem de cor e salteado tudo o que ele falou, mas não entrou no coração ainda. Mas os partidários dessa ideia estão certos do significado que o Cristo dava à palavra demônio? Já não sabemos que a forma alegórica é a maneira usual de sua linguagem? Tudo o que é dito no Evangelho deve ser tomado ao pé da letra? Não. Precisamos de outra prova mais evidente além dessa passagem. Vamos ver a passagem, então, aqui. Logo após esses dias de aflição, o sol se escurecerá e a lua não mais iluminará, as estrelas cairão do céu e as forças do céu serão abaladas. Eu vos digo a verdade que essa geração não passará sem que todas essas coisas sejam cumpridas. Então, então aqui o Kardec explicando, né, que a gente tem que cuidar. O Jesus, ele falava de uma forma alegórica para que as pessoas pudessem entender na época, tá? Então ele diz assim, ó, não vimos a forma do texto bíblico ser contestada pela ciência no que se refere à criação e movimento na Terra? Não se dará o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, tendo que falar em conformidade com os tempos e lugares? Por isso que ele falou naquela passagem, né? Cair as estrelas. As estrelas não estão presas no céu. São sóis muito distantes e não tem como cair na Terra, né? É impossível isso. Mas era a forma alegórica com que ele falava. O Cristo não poderia dizer conscientemente uma falsidade, né? Então, Jesus não era falso.
Se então, em suas palavras, há coisas que parecem chocar a razão, é porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. Então, as interpretamos mal. Então, temos que entender que Jesus usava muito da alegoria. Então, se ele falava em demônios, obviamente, estava falando em alegorias. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram também por comparação os espíritos inferiores como seres perpetuamente maus. Né? Pela palavra demônio deve-se entender espíritos impuros, que muitas vezes não são nada melhor do que o nome já diz, mas com a diferença de que seu estado é apenas transitório. Esses são os espíritos imperfeitos, que se revoltam contra as provas que sofrem, e por isso as sofrem por um tempo mais longo. O espírito que se revolta contra as provas, ele vai sofrer por mais tempo. Por que isso? Porque a prova tem a função de nos elevar, despertar a nossa consciência. Então, quando eu me revolto, eu não desperto e não elevo a minha consciência. Aí eu tenho que continuar a ser provado até que eu consiga me libertar. E quanto mais eu me revolto, eu me obstino na revolta, mais eu vou demorar para despertar, tá? Porém, chegarão a libertar-se e sair dessa situação quando tiverem vontade. Podemos, portanto, compreender a palavra demônio com essa restrição, mas como se entende agora, com sentido peculiar e muito próprio. Ela induziria ao erro, fazendo acreditar na existência de seres especialmente criados para o mal. Então, Kardec destruindo aqui, já naquela época, o conceito de demônio da Igreja Católica. Tá? Nada mais são do que espíritos impuros e ainda muito revoltados e devotados ao mal. Com relação a Satanás, é evidente a personificação do mal sob uma forma alegórica, porque não se poderia admitir um ser mal lutando em igualdade de poder com a divindade. Né? Muitos diziam que ele tinha o mesmo poder que Deus, mas ao contrário. E cuja única preocupação seria de contrariar seus desígnios. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar sua imaginação, o próprio homem pintou seres incorpóreos sob uma forma material, com os atributos que lembram as qualidades e os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram na figura de um velho com uma foice e uma empulheta. Empulheta é uma garrafinha com areia, né? Que a gente, ela tem areia em cima, ela vai escorrendo para baixo. Quando ela chegou embaixo, a gente vira ela e a areia começa a escorrer, demora um tempo. Era uma forma antiga de medir o tempo, tá? A figura de um jovem para essa alegoria seria um contrassenso, o qual é o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Modernamente, os anjos e espíritos puros são representados numa figura radiosa, com asas brancas, símbolos da pureza. Satanás com chifres, garras e atributos da animalidade, emblema das paixões inferiores. O povo que toma as coisas ao pé da letra viu nesses emblemas individualidades reais, como antigamente viu Saturno na alegoria do tempo. Essa imagem, vamos pegar a imagem do demônio, né? Acho que todos vocês sabem, eu até vi na igreja Santo Antônio, lá no teto tem essas figuras do demônio, do diabo pintadas, né? E a gente vê que são representados com chifres, com cauda, né? Com essa coisa mais animalizada. E a gente percebe a gente sabe que essa imagem ela é da Idade Média, se não me engano, essa imagem do demônio, não era anterior, né? Agora a gente sabe que, na verdade, não é bem assim, né? Os espíritos muito maus podem ter uma aparência até muito bela, né? Muito humana, muito bela, mas por trás daquilo tem muita maldade. O curioso disso tudo tem uma propriedade do nosso corpo espiritual, o perispírito,
Isso a gente vai ver mais tarde, eu já vou adiantando para explicar o que eu quero explicar. O nosso perispírito ele tem uma propriedade chamada plasticidade. Então, se eu tiver uma mente muito treinada, eu posso, pelo pensamento, moldar ao meu corpo espiritual, né? Então, é muito comum nossos entes queridos, idosos, os noninhos, né, desencarnam bem velhinhos, e depois, quando nós sonhamos com eles, depois de um tempo, a gente percebe eles rejuvenescidos, jovens. Muito poucos querem permanecer com uma aparência mais idosa. Então, eles rejuvenescem. O que que é? É a mente deles que aos poucos vai moldando aquele corpo espiritual para a aparência de jovem. E os espíritos maus, o que que eles fazem? Quando desencarna uma pessoa culpada, que sente muita culpa dos erros que cometeu, por exemplo, aquelas mulheres que praticam aborto, né, que assassinaram muitas criancinhas no ventre da mãe, saem do mundo com muitas culpas, chegam no mundo espiritual e essas entidades maléficas, elas com o seu pensamento transformam o seu corpo com uma imagem diabólica, com o intuito de fazer a pessoa culpada sofrer, né? Porque eles gostam de verem os outros sofrerem. E eles aparecem com essa imagem, mas não é uma imagem real. Teve também uma reunião mediúnica que o médium vidente, que é o médium que enxerga os espíritos que estão na reunião mediúnica, esse espírito estava com aparência de demônio, né? E os espíritos bons que estavam lá, eles fizeram o seu trabalho e esse espírito começou a escamar e ficou o corpo dele em forma de feridas, né? Demonstrando que não tinha realidade nenhuma essa imagem demoníaca, né? É tudo manifestação da nossa mente, tá? Então, são só representações. E o Espiritismo vem explicar que são irmãos nossos que se equivocaram no caminho, escolheram o caminho do mal e estão tendo dificuldades de retomar o caminho pela revolta que tomou os seus corações, né? Mas, como eu disse primeiro, são espíritos que erraram pela sua imperfeição, né? Não são irmãos nossos, tá bom? Então, a gente terminou agora desse apanhado dos espíritos, esse esclarecimento que o Espiritismo nos dá. Eu não sei hoje em dia como é que é a concepção da Igreja Católica. Eu acredito, tenho assim uma crença que deve ter mudado lá da época do Kardec, que aqui do Kardec a gente está falando em 1850, 1860, né? Então, mais de 150, 160 anos atrás, acredito que tenha mudado a concepção, né? Então, mas era assim que eles viam, tá bom? Então tá. Alguém quer fazer algum comentário? Tá bom. Então a gente vai falar agora sobre a encarnação dos espíritos, né? Que isso é uma importância para nós, que nós algum dia encarnamos, né? E algum dia vamos desencarnar e depois vamos encarnar de novo. Então vamos entender o que significa. O objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação? A lei de Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, esse é o objetivo da encarnação. Estamos aqui para chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros, uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação, né? Que também a gente chama de provação em muitos casos. Aqui vejam bem que ele está falando que para uns é expiação,
para outros é uma missão, né? Então, tem espíritos que encarnam, que eles não têm o que espiar nesse mundo, mas eles vêm como uma missão. Tá? A expiação. A encarnação tem também outro objetivo, dar ao espírito condições de cumprir a sua obra na criação. Todos nós, em várias partes do estudo do Espiritismo, tem isso aí, que nós somos chamados a fazer a nossa parte. Não importa a situação que a gente está, a gente é chamado a fazer parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para executar aí, sob esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então veja o que ele está dizendo aqui. Ele tem que, aqui ele está repetindo uma coisa que ele já falou, para encarnar num novo mundo, ele tem que ter um corpo em harmonia com a matéria desse mundo, então ele tem que assimilar a matéria desse novo mundo. Tá? E, então todos são chamados a cumprir as determinações de Deus. Explicação do Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, em sua sabedoria, quis que numa mesma ação encontrasse um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, aqui os espíritos explicando uma coisa muito interessante, que tudo é solidário e tudo se encadeia. Tudo que nós passamos nesse mundo é aproveitável para a nossa evolução moral. Tá? E esses dias eu estava comentando, porque, veja bem, nós temos uma vida no mundo espiritual. E a gente podia se perguntar por que Deus não criou um mundo em que a gente evoluísse só no mundo espiritual e não ter que passar pelos problemas, pelos sofrimentos do mundo físico. Aí a conclusão que a gente chega, porque Deus criou um mundo físico para acelerar a nossa evolução. Que se fosse somente no mundo espiritual, a gente demoraria muito mais para desenvolver a nossa inteligência, a nossa moralidade. É que vindo nesse mundo com tantas dificuldades, a gente desenvolve bem mais rápido a nossa moralidade. Ora, então, nisso a gente conclui o seguinte, que Deus tem pressa para que a gente deixe de sofrer. Não é só nós que temos pressa e ansiedade para acabarmos com o nosso sofrimento. Deus também. Não que Deus tenha ansiedade, obviamente, né? Mas quero dizer, o desejo de Deus é que o nosso sofrimento cesse o mais rápido possível. Tá? E, às vezes, nós atrapalhamos os planos de Deus, sendo teimosos, né? Então, seguindo a fieira do mal, e aí vamos perpetuando mais tempo o nosso sofrimento. Mas Deus sempre trabalha para que ele seja o mais curto possível, tá bom? Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Então, aqueles espíritos, né, vamos pegar aqueles que realmente decidiram, pela livre escolha deles, decidir o caminho do bem. Tem que encarnar? E a resposta é: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer só alguns felizes, sem dificuldades, sem trabalho, e conseguinte, sem mérito. Eles também têm que passar pela vida corporal. A diferença é a quantidade de encarnações. Tá? Então, todos temos uma quantidade mínima de encarnações. Não me perguntem, eu não sei quantas são, não faço nem ideia, mas temos uma quantidade que a gente precisa. E a quantidade só vai aumentar se a gente optar pelo mal. Tá? E pelo caminho do mal, então vai ter encarnações bem mais numerosas.
Então, 133A. Mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os livra das dificuldades da vida corporal? Então, mas o que adianta, então, escolher o caminho do bem se eles têm que encarnar como todo mundo? Eles, então, o que eu falei, né? Eles chegam mais rápido, a finalidade é que se destinam, eles só chegam mais rápido. E depois, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, ciumento, avarento ou ambicioso, não sofrerá os tormentos que procedem desses defeitos. Aqui, pessoal, tem um esclarecimento muito importante: o sofrimento do mundo físico. Existe, sim, um nível de sofrimento do mundo físico que todo mundo tem que passar. Mas nós podemos agravar esse sofrimento muito. Aquele que é invejoso, ele vai agravar seu sofrimento. O ciumento, o avarento, o ambicioso, todos esses defeitos, ele só vai agravar o seu sofrimento. Então, para o espírito que seguiu o caminho do bem, não chega a ser um grande sofrimento estar encarnado, porque ele não tem esses vícios morais para atormentá-lo, né? Então, o sofrimento não é lá grande coisa, tá? Então, essa é uma reflexão que a gente pode fazer. Embora tenha que encarnar, isso não é um problema, porque o sofrimento deles será bem menor, porque eles não têm os vícios, como eu falei, morais que causam sofrimento. Agora, então, vamos falar sobre a alma, né? As pessoas dizem, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. O que significa isso? O que significa alma e espírito? O Kardec se preocupou em dar um significado muito bom para a palavra alma e espírito, porque há muita confusão no que significa isso, tá? E aí o Kardec pergunta, o que é alma? É um espírito encarnado, né? Então, essa é a definição do espiritismo. Quando a gente fala de alma, significa um espírito encarnado, tá? E o que era a alma antes de unir-se a um corpo? Um espírito. Então, se ele não está unido a um corpo, ele é espírito, que a gente escreve com E maiúsculo, porque é um espírito que já tem a consciência desperta, tá? Quando ele está lá atrás, no mundo espiritual inferior, a gente escreve com E minúsculo, porque não tem a sua consciência desperta para o bem e para o mal ainda. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa. Sim, as almas são os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e se revestem temporariamente de um corpo carnal para se purificar e se esclarecer, né? Então, essa é a definição do Kardec. Há no homem outra coisa mais que a alma e o corpo? Então ele diz, há um laço que une a alma e o corpo. Porque é preciso um laço para unir a alma e o corpo, tá? Porque senão não tem como uma coisa aderir à outra. E qual é a natureza desse laço? Então, como é que é esse laço? Ele é semimaterial, ou seja, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que possa se comunicar um com o outro. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa, né? Então, aqui ele está explicando que é preciso um elo para unir a alma e o corpo. Aqui eu vou revisar um pouco a questão do princípio vital, porque depois ele vai falar, e eu pensei, eu vou dar uma revisada nisso aqui, para que quando eu falar do princípio vital, vocês se lembrem do que a gente falou, para compreender, tá? Então, nós temos, os espíritos nos explicam que existe o que eles chamam de fluido cósmico universal. É um fluido que permeia o universo, criado por Deus, esse fluido é criado por Deus, e ele sofre transformações, né?
E essas transformações ele pode gerar o corpo de matéria da matéria espiritual ou matéria astral. Ele gera a matéria física, que é a nossa matéria, e ele gera também o princípio vital. Tudo sai do fluido cósmico universal, que esse é um fluido que ele tem uma capacidade de gerar outras coisas. Então, veja bem, o nosso corpo físico, o nosso corpo astral, que é o nosso corpo espiritual, vem tudo da mesma coisa, que é o fluido cósmico universal. Tá? São transformações de uma mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. O princípio vital vem do fluido cósmico universal. A matéria física, então, vamos pegar essa xícara aqui. É matéria física, mas é inanimada, ela não tem vida. Isso é óbvio. Agora, se eu pegar a matéria física e unir um princípio vital, aí eu tenho vida. Eu tenho a matéria, ele chama de animalizada. Animalizada pode ser um vegetal, pode ser um animal, pode ser um ser humano. Então, se eu unir esse princípio vital à matéria física, eu tenho a vida. Então, o que é o princípio vital, fazendo uma revisão? É o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a origem. É comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Todo ser vivo tem um princípio vital. Não tem como ter vida sem o princípio vital. E ele varia, esse princípio vital, conforme as espécies. Então, o nosso princípio vital é diferente de um princípio vital de um cão, por exemplo. E assim, uma propriedade distinta e autônoma. E ele é absorvido e assimilado, quer dizer, ele é absorvido quando nos encarnamos no mundo, e ele tem que ser assimilado no nosso corpo. Agora, esse fluido vital sozinho não é vida, assim como a matéria sem o fluido vital também não é vida. Tá? Então, ele tem esse princípio vital que promove a vida. Tá? E ele é um intermediário entre o espírito e a matéria, e é a origem da atividade da matéria. Sem ele não haveria, então, porque a vida, o que é a vida? A vida é atividade na matéria. Sem esse princípio vital, não haveria atividade na matéria. Então, até um vírus, né, tem que ter princípio vital. E na morte ele retorna à fonte de onde ele veio. Ele não cria inteligência, mas permite que os órgãos se manifestem. Pode falar, Maria. Luciano, uma dúvida. O princípio vital seria o éter? Olha, eu acho mais que ele é o duplo etérico. Tu conhece o duplo etérico, né, Maria? Sim, também já li um livro sobre o dupletérito. Tu me passou, eu dei uma lida também, tu me passou um PDF. Eu realmente estou pesquisando, eu estou achando que é mais o duplo etérico. Veja bem, quando a gente desencarna, a gente também se desagrega o duplo etérico, ele volta para onde veio, né? A matéria do nosso corpo vai para a natureza e esse duplo etérico vai. Ele parece ter as mesmas propriedades do que o princípio vital, né? Então, isso eu estou pesquisando ainda, tá? O éter, eu não sei do que tu te refere, porque eu conheço o éter lá da ciência do século XVIII, ainda que eles achavam que existia um éter, onde a luz se propagava nesse éter. O que seria esse éter que tu te refere, Maria? Maria? O éter seria o princípio da vida, que se Ah, usa nos entendi. termos, né, de biologia, enfim, que seria o princípio vital, né? Aham. Eu nunca vi nesse sentido o éter, tá, Maria? O éter eu vi lá quando eu estudava ciência, né? Eles diziam que o universo era permeado de éter para a luz poder transitar no éter, depois se provou que não é verdadeiro, mas no Espiritismo não vi. Mas o que eu acho que é esse éter que tu está falando? Me parece ser esse fluido cósmico universal, que ele sofre transformações, ele pode se tornar a matéria do nosso corpo espiritual, ou ele pode se tornar matéria do corpo físico, ele pode se tornar o princípio
vital, talvez seja nisso, né? Agora, o Espiritismo explica que existe esse princípio, mas não explica exatamente o que é. Eu estou achando mais que é o duplo etérico. Estou pesquisando aí para até trazer para vocês. Eu acredito mais é que é o duplo etérico. Né? Porque sem o duplo etérico, a parte espiritual nossa não consegue agir no mundo físico. Tá? Ok, Maria? Ok, ok. Eu também vou dar uma pesquisadinha também, pra gente trocar Isso. essa ideia depois, mais pra frente. Ótimo, ótimo, perfeito. Então, ele não cria inteligência, mas permite que os órgãos se manifestem. Que se manifestem nos órgãos, né? Eu escrevi errado aqui. Então, assim, veja bem, nós temos inteligência, ela não vem do corpo físico, ela vem da nossa alma, mas ela precisa se manifestar no corpo físico. E ela precisa dos órgãos. E um órgão para manifestar nossa inteligência é o cérebro. Então, o que acontece? Se eu tiver uma deficiência no cérebro, eu não vou conseguir manifestar toda a minha inteligência. Né? Então, a gente já falou sobre isso. Por exemplo, um espírito muito inteligente, que utilizou mal a sua inteligência, ele pode pedir uma vida, ou lhe vai ser imposta, onde ele vai ter um cérebro deficiente e vai ser aquelas crianças que nós dizemos que tem retardo mental, idiotia, porque o cérebro não consegue manifestar toda a sua inteligência. Assim que ele sai do corpo, a inteligência dele volta, né? Demonstrando que nós precisamos dos órgãos apropriados no corpo físico para manifestar o que nós somos no mundo espiritual. E aqui eu botei um resumo que vem o que é oriundo da nossa parte espiritual, que não é oriunda do corpo físico. A inteligência, o pensamento, a vontade. A vontade é uma potência da alma. Tá? A vontade, inclusive, a gente chama de potência da alma porque pela vontade nós conseguimos grandes realizações no mundo. Eu estava vendo, por exemplo, não sei se vocês já assistiram um programa chamado Quilos Mortais. Né? São pessoas que, por um vício na alimentação, comeram tanto, mas tanto, que chega um absurdo de pesar 250, 300, 320 quilos. Vocês devem imaginar o que isso faz com o corpo físico, né? Eu não consigo entender como é que alguém chegou nesse ponto. Resolveram, então, dar uma guinada. E a única forma deles vencerem esse vício que eles têm é pela vontade. Né? E a gente nota que alguns conseguem. Né? Teve uma senhora assim, que estava bem, pesava lá 250, 280 quilos, e chegou a pesar 90 quilos. Isso é vontade. Né? E uns não conseguiram. Uns desistiram, outros vieram a óbito porque não conseguiram. Então, o que é isso? É a vontade. A vontade é, que é uma potência da alma que a gente tem que aprender a explorar. Tá bom? Aí nós podemos vencer todas as nossas deficiências. Outra coisa vem do espírito é a consciência da individualidade e a consciência da existência. Esse sentimento que todos nós sentimos que eu sou um, eu não sou todas as outras pessoas, eu sou eu. Isso se chama de consciência da individualidade e a consciência que eu sinto que eu existo. Né? Isso vem do espírito, não da matéria. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui, desse modo, o homem é formado por três partes essenciais: o corpo, ou ser material, semelhante dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Tá? Então, nós temos um corpo, ele é um corpo muito semelhante aos animais e também animado pelo princípio vital, senão ele não poderia estar vivo. Tá? Então, tem o princípio vital desse planeta. É evidente que tem um princípio vital de humano. Tá?
E é um corpo animal, nós todos sabemos, né? Tem as necessidades que um animal tem. É evidente que, como nós temos a vontade, o discernimento, a inteligência, nós dominamos as nossos instintos, né? Mas é um corpo bem similar a um animal. Nós temos, então, a segunda parte, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Então, somos uma alma que habitamos um corpo. E nós temos o princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo físico. São como o fruto, a semente, o perisperma e a casca. Então, o Kardec está usando aqui que na biologia se usa o perisperma, não sei quem estudou aí, que é aquela parte que envolve a semente, né? Ele está usando o peri como algo que envolve, né? Então, o Kardec está dizendo assim, existe um espírito, que é esse fulcro que é inteligente, que tem a vontade, que tem a consciência de individualidade, a consciência de que existe, e que não se sabe a forma que tem, se é que tem forma, ela é envolta por esse corpo espiritual, que ele chamou de perispírito, porque ele envolve o espírito, e é o perispírito que está ligado ao corpo. O nosso corpo não está ligado diretamente ao espírito, né? Então, o que nós pensamos através do nosso cérebro passa do perispírito, vai até o espírito que sente o que nós pensamos. E o que o espírito decide vai descendo para o corpo espiritual até o nosso corpo físico, tá? Então existe sempre essa mão. Pode falar, Maria. Tá, uma outra dúvida. Uhum. Agora, quando a pessoa vai fazer regressão, né? Regressão de outras vidas. Quando a pessoa Certo. tá nessa regressão, aí que ela acessa o subconsciente dela, então, ela tá falando com o espírito? Sim, o espírito próprio? Muito bem, muito bem. O que eu entendo disso aí, Maria? Vamos lá, ele faz uma hipnose e acessa memórias da vida passada. O que eu acho que acontece? Há um bloqueio do nosso cérebro e a pessoa fala com o espírito da pessoa realmente, tá? E aí a pessoa relata o que está no inconsciente do que ela viveu, né? É por isso que assim, o espírito ele desdobra, ele se desprende do corpo e a pessoa que está entrevistando conversa com o espírito, não mais com o espírito no corpo. E é por isso que ele consegue acessar. Inclusive, quando o espírito volta, ele nem lembra que falou, porque não ficou registrado no cérebro, tá? É a mesma coisa que acontece com a, a, as viagens astrais que a gente faz durante o sono. Muitos de nós, durante o sono, a gente desprende do corpo, vai viver no mundo espiritual, mas não fica registro nenhum no cérebro, nenhum. E a gente tem experiências maravilhosas, ou horríveis, ou fantásticas. Às vezes, mães que perdem os seus filhos, que é um dos sofrimentos maiores que existem nesse mundo, elas desprendidas do corpo, vão lá no mundo espiritual, convivem com seu filho lá em espírito, e quando voltam no corpo não conservam nenhuma lembrança. Tem uma sensação inexplicável de se sentir melhor, mas não lembra de nada. Por quê? Não registrou o cérebro. E é isso que eu entendo que acontece. Consegue desprender a pessoa e ela se acessa o que o espírito tem a dizer. E ele pode, então, informar como é que foi, o que aconteceu na outra vida, né? Eu acredito que funciona assim. O que tu acha, Maria? Eu também acho que acontece assim, quando a pessoa está em regressão, realmente fala definitivamente com o espírito, não com a carcaça, que é o nosso corpo, né, que envolve. Eu acho que é Isso. realmente isso. Agora, daí me surgiu uma outra questão. Quando a Uhum. pessoa, então, ela está em viagem astral,
é diferente do que estar sonhando, né? Isso. A Porque o gente pode sonho... falar sobre sonhos, Maria, tem muita coisa no sonho. Então, o que que eu entendo do sonho, tá? Existe o sonho, que é o reflexo da nossa vida, tá? Então, outro dia eu estava assistindo um filme de cobra e sonhei com cobra de noite. Então, não é uma viagem astral que eu estive com cobras. É a minha mente criou aquela imagem. Então, sonho reflexivo dos problemas do dia a dia. Esses sonhos são importantes também, não vamos relegar, porque embora eles sejam reflexivos, eu acredito que é o nosso eu superior que está conversando com o eu inferior e dando orientações, né? Então, a gente tem que prestar atenção nesse tipo de sonho reflexivo. Por exemplo, uma pessoa relatou que ela sonhava que ela dirigia um carro e ela não conseguia dirigir, o volante era duro, o freio era duro, a marcha era dura, era uma dificuldade dirigir. E ela começou a refletir que ela estava assumindo muita coisa na vida dela e não estava dando conta. Então, o que acontece? O eu superior estava dizendo para ela, olha, tu está pegando muita coisa, está te prejudicando, tu não está te ajudando em nada. Então, a gente tem esse sonho reflexivo, tá? Que a gente pode interpretar nesse sentido, e a psicanálise interpreta. Agora, existe uma parte que não é sonho, é que tu realmente desprende do corpo e tem essa vivência no mundo espiritual, essa experiência, né? Eu, por exemplo, seguidamente me vejo nesse mundo espiritual, tomando um banho num rio, numa água que não molha. E uma água que não é fria, que não é quente, e é uma sensação que a gente nunca gostaria de sair dessa água. É uma água, meu cérebro interpretou como água, mas deve ser uma energia, né? Então, mas é uma viagem astral. É muito comum nessa viagem astral a gente levitar, né? Ficar flutuando no chão, né? Não sem caminhar, tu flutua. E por isso que eu sempre peço as minhas orações que vocês, depois do nosso encontro, possam ser levados pelos bons espíritos, nossos anjos, desprendendo do sono para esses locais espirituais, onde continuam o aprendizado. Agora, quando retorna, nem sempre lembra, porque não registrou no cérebro. Para que registre no cérebro, eu acredito que precisa intervenção do mentor. Ele tem que fazer algum procedimento para que a gente lembre. Aí, muitas vezes a gente lembra de fragmentos e o sonho parece que não tem sentido, né? Não tem significado porque são fragmentos, né? Mas é preciso um procedimento para que a pessoa lembre. Eu li uma vez num dos livros do André Luiz, que uma mulher precisava de amparo espiritual. Ela foi desprendida, porque os espíritos também conseguem fazer isso, eles dão passes magnéticos e o espírito desprende, fica ligado, mas separa do corpo, e ele consegue ser levado ao mundo espiritual para ter essa projeção astral que a gente chama. E ela lá foi amparada, ela viu um cajado, uma pessoa com cajado, né? E o mentor disse, eu vou fazer ela voltar e lembrar de partes do que ela viu aqui, mas ela vai achar que aquele cajado era uma cobra. Aí ela acorda de manhã e diz para o marido, sonhei com uma cobra. E não era, né? Porque a mente dela não conseguiu registrar muito bem o que tinha. Então, existem essas projeções astrais que e aí a gente algumas vezes volta lembrando, outras não. E depois existem os sonhos premonitórios, que eles são levados para ver o futuro, que isso é outra coisa. Tá? Então tem muita coisa no sonho para se estudar. Então, eu considero basicamente dois tipos. Aquele que é o reflexo da vida, que realmente a nossa psique cria aquela imagem toda, ou é uma projeção astral. Tá? Ok, Maria? Sim, perfeito, entendi. Eu também tinha essas duas ideias, assim.
da viagem astral e de sonho, porque eu geralmente lembro bastante dos meus sonhos e o que acontece, né? Mas Tu nada lembra? comparado com viagem astral, né? E aí, Isso. então, eu acho que Ah, sim. realmente existe duas É, divisões. exatamente. Aí tu falou uma verdade, então, Maria, porque o problema é não registrar no cérebro, né? Então tu acorda e não lembra. Existe uma viagem astral, a viagem lúcida, que é outra coisa, tá? Aí são pessoas que conseguem estar perfeitamente lúcidas, registram tudo praticamente no seu cérebro e conseguem voltar e explicar com detalhes aonde estiveram. Tá? Então é outra classe de projeção astral. Tá bom? Ok, então, vamos lá. A alma é independente do princípio vital, então ele diz o corpo é apenas um envoltório, repetimos isso constantemente. Porque o que acontece? O corpo precisa do princípio vital para viver. E corpo mais princípio vital, vem uma alma e se une a esse corpo que tem esse princípio vital. Se não tivesse o princípio vital, não dá para a alma se unir a esse corpo, compreende? Então precisa do princípio vital. O corpo pode existir sem a alma? Sim, pode, porém, desde que cesse a vida no corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há união definitiva entre a alma e o corpo, ao passo que depois que essa união está estabelecida, só a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma que o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo em que não há vida orgânica. Então, a vida orgânica é quando o princípio vital está unido ao corpo, tá? Isso que é vida orgânica. Então, não dá para habitar um corpo que não tenha vida orgânica, é impossível. Agora, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Então, vamos lá, o que ele está falando aqui? Antes da encarnação, a encarnação vai se processando assim, a união vai se apertando conforme o feto vai crescendo dentro do útero da mãe, né? Mas não é definitiva. Inclusive, existem relatos que existem aqueles abortos espontâneos, né, que a mulher aborta espontaneamente, que às vezes pode ser o espírito que se arrependeu e como os liames ainda estão fracos, ele abandonou. E aí não tem como continuar. Tá? Isso pode acontecer. Mas depois vai se apertando esse laço e a primeira fase da encarnação termina quando a criança dá o primeiro choro, né, no mundo físico. E tanto é verdade que isso vai se estendendo, que é só até os 7 anos que tem outra fase na encarnação em que a criança está bem unida ao corpo físico. E tanto isso é verdade que antes dos 7 anos é muito comum a criança lembrar de uma vida passada. Por quê? Porque não tem essa ligação muito forte ainda com o corpo físico. É mais fácil a alma ter acesso a vidas passadas. É tão comum isso que às vezes a criança pequenininha, de 2, 3 anos, chega e diz assim, ó, tu não é minha mãe, a minha mãe é outra, meu pai é outro. Por quê? Porque ele está lembrando, mas o cérebrozinho dele não está conseguindo fazer a diferenciação. E eles lembram de outras vidas, e é aí que se estuda, inclusive, é uma das grandes provas da reencarnação, é o estudo dessas lembranças dessas crianças, que eles lembram de outras vidas, né? Com esse estudo a gente prova, de fato, que a reencarnação existe, porque a criança não sabe mentir e dá informações que ela não teria como saber, né? Então aí a gente prova. Mas por que isso que acontece? Porque não está bem consolidada a encarnação. E o curioso é que depois que essa criança vai ter 7, 8, 10, 12 anos, não lembra mais que lembrava. As pessoas dizem, oh, tu lembra que tu falava, que tu tinha... Não lembro, não lembro. Daí, porque consolidou, não lembra mais. Então, essa união vai se apertando aos poucos, tá bom? Não é uma coisa de uma hora para outra. Às vezes, uma pessoa que está em coma, pode acontecer do espírito não estar mais ligado, pode acontecer. E ele está sendo mantido pelos aparelhos e pelo princípio vital. Mas nunca essa pessoa vai acordar, né? Porque não tem alma ligada. Pode acontecer. Mas normalmente também continua ligado, tá? A gente não sabe, não tem como saber.
Tá bom? E o que seria o nosso corpo se não fosse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um ser humano. Para ser humano, todo mundo que é ser humano é uma alma encarnada. Tá? O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Ele pode encarnar? Olha que pergunta interessante, né? Se nós encarnamos um corpo, podemos encarnar em dois ou três? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres diferentes. Quando a gente estuda como que é a encarnação, a gente percebe que isso realmente é impossível, tá? Porque nós estamos ligados ao nosso corpo, célula a célula. Cada célula perispiritual está ligada a uma célula física, né? Então, não tem como nós ligarmos isso com outro corpo. É impossível. O que pensar daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? Aí diz, é uma questão de palavras que não nos diz respeito. Começai por vos entenderes a vós mesmos. Ele está dizendo aqui, não sei o que tu está querendo dizer com isso, né? Então é uma questão que vocês têm que entender no significado das vossas palavras. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram assim a alma, uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição, depende da significação das palavras. Porque não tens uma palavra para cada coisa, os espíritos já reclamaram várias vezes disso, né? Que a nossa linguagem é pobre para explicar o que eles querem explicar, né? Então, esse é um grande problema que eles têm, tá? E é uma centelha anímica emanada do grande todo. Olha, nós somos criados por Deus. Como Ele nos criou, se é uma emanação de alguma coisa, não temos como saber. Mas o fato é que tem duas coisas que Deus criou. São duas coisas bem diferentes, que é o espírito e o princípio material, a matéria, o fluido cósmico universal, o princípio vital, tudo isso é criado por Deus. Então, são como duas correntes, que a gente chama de matéria sal, matéria física, princípio espiritual, duplo etérico, o que seja. É uma coisa. É a outra coisa, é o espírito, né? São coisas diferentes. Aqui eu esqueci de ampliar, mas eu vou ler para vocês. A palavra alma é empregada para imprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma de o princípio da vida. E com esse entendimento é exato dizer, em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Então, um sentido figurado. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital do qual cada ser absorve uma porção e que depois da morte retorna à massa. Então, cada ser, quando vê o mundo, absorve uma porção do princípio vital e quando desencarna, devolve à massa. Essa ideia não exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. É esse ser que se chama igualmente alma, e é nesse sentido que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Ao dar à alma definições diferentes, os espíritos falaram conforme a ideia que faziam da palavra, e de acordo com as ideias terrestres de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Então, quando os espíritos vinham falar de alma, eles falavam naquele sentido mais genérico, né? Tem que cuidar isso aí. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, gerando uma infinidade de enganos e discussões. Esse é o problema da palavra humana, né? Quando eu falo no sentido de uma palavra, para mim ela tem aquele sentido. Mas será que para vocês tem o mesmo sentido? Isso é uma das dificuldades da linguagem, né? Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nós entendamos primeiro acerca das palavras, tá? Então ele diz assim, ó, primeiro vocês têm que se entender acerca das palavras. Ok? O que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto os músculos e sendo responsável assim por cada uma das funções do corpo? Então, eu nem sabia que tinha gente que tinha essa concepção, que a alma se divide em cada parte do corpo. Isso depende ainda do sentido que se dá
a palavra alma. Se a entendermos como fluido vital, tem razão. Mas se queremos entendê-la como espírito encarnado, é errada. Como já dissemos, o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos pelo fluido intermediário, sem se dividir. Então, eu nem sabia que tinha gente que pensava na alma assim como partes dentro de nós. Tá? Entretanto, há espíritos que deram essa definição. Então, diz, mas tem espíritos que confirmaram essa definição, dessa divisão da alma dentro do nosso corpo. Eles são espíritos ignorantes, podem tomar o efeito pela causa. Então, são espíritos que temos que ter cuidado, que são espíritos que não sabem, né? A alma, então, atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles e se concentra mais fortemente nos órgãos, que são os centros ou focos de movimento. Consequentemente, não procede a ideia de igualar a alma ao fluido vital. Se por alma queremos dizer o espírito que habita o corpo durante a vida e o abandona na morte. Então, o Kardec está dizendo aqui que o que vai se espalhando pelo corpo e se dividindo é o fluido vital. Né? Cada órgão recebe a sua parte e não é a alma. Né? Que a alma é indivisível. Há alguma verdade na opinião dos que pensam que a alma é exterior e envolve o corpo? Aí os espíritos dizem, a alma não está aprisionada no corpo como um pássaro numa gaiola. Não é assim. Ela irradia, ela brilha e se manifesta ao redor dele, como a luz através de um globo de vidro ou como o som ao redor de um centro sonoro. É desse modo que se pode dizer que é exterior, mas não é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, ou corpos, um sutil e leve, que é o primeiro, chamado pelo espírito, e o outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo carnal. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe ou é a semente, como já dissemos. Então, veja, na época do Kardec não se falava em aura, né? E aqui o que ele está descrevendo é a aura humana, que é aquele campo de energia que nós temos em torno do nosso corpo. Tá? Então, aqui ele está dando essa ideia que a alma não é uma coisa que está fechada dentro do corpo, ela irradia. E nós temos uma aura de alguns centímetros, e é digno de nota que quanto mais evoluída a criatura, maior é a aura que ela emana. Dizem, o Chico Xavier emanava 10 a 15 metros de si a sua aura, né? E as pessoas sensíveis que se aproximassem do Chico e entrassem na aura dele, já sentiriam as emoções de estar próximo de um ser daquela magnitude. Né? Então, o Kardec falando já, comprovando aqui através disso a existência desse campo de energia em torno do corpo, que é a aura. Tá? Eu vou ler só essa parte porque a gente já está no final, tá? O que dizer dessa outra teoria segundo a qual a alma numa criança se completa a cada período de vida, né? Então, a alma vai se completando. Ele diz que o espírito é um só, está completo na criança como no adulto. Os órgãos, instrumentos da manifestação da alma é que se desenvolvem e se completam. Nesse caso, ainda tomaram o efeito pela causa. Então, o espírito está dizendo que vocês estão confundindo o efeito pela causa. Não é a alma que se completa a cada período. É o corpo que vai disponibilizando os órgãos para a manifestação da alma. Então, nós começamos como crianças, com aquela pureza, né? Mas era a pureza que era dada pelo corpo, não pelo espírito. O espírito não necessariamente é puro, né? Mas ele está naquela fase da infância de pureza. Tá? E depois os órgãos vão se ficando prontos, né? Com mais espaço pela infância, pela puberdade, pela adolescência. Quando for jovem, aí já está completo, já tem todos os órgãos necessários para continuar a encarnação até o fim da vida. Tá? Então, a gente nota nitidamente na maturidade que uma pessoa vai enfrentando durante a vida. Tá, pessoal?